Olá, eu sou Guto Azevedo, professor de matemática, e este é mais um vídeo sobre o PET volume 5. Para saber quais vídeos já foram publicados até o momento, clique no cartãozinho que vai aparecer lá no outro canto da tela na parte de cima. E para ter acesso aos vídeos de forma exclusiva, antes de serem publicados no YouTube, se inscreva no meu canal no Telegram, o link está na descrição do vídeo. Além disso, na descrição também há links para você acessar o meu site e as minhas redes sociais, depois dá uma conferida. Neste vídeo vamos resolver problemas envolvendo grandezas diretamente proporcionais. No vídeo anterior nós falamos sobre as características das grandezas diretamente e também das grandezas inversamente proporcionais. O que eu quero reforçar sobre as grandezas diretamente proporcionais é o seguinte: a razão, ou seja, a divisão entre duas grandezas diretamente proporcionais é um valor constante e positivo. Isso pode ser muito útil na resolução de alguns problemas. Número 1. Júlio reside no Ceará e trabalha para uma empresa que presta serviços em São Paulo. A cada 16 dias que ele trabalha em São Paulo, tem direito a 3 dias de folga. Ele pretende viajar com a família e decidiu acumular suas folgas para estender o período de férias. Nessa intenção, ele trabalhou 96 dias sem folgas. Diante do exposto e mantendo o padrão do número de dias trabalhados e o número de folgas, responda às questões a seguir. Letra A. Quantos dias de folga Júlio terá por ter trabalhado 96 dias? Veja só essa tabela aí. Ela relaciona as grandezas número de dias trabalhados e dias de folga. De acordo com o texto, a cada 16 dias de trabalho, Júlio tem direito a 3 dias de folga. Nós queremos saber quantos dias de folga ele vai ter direito após ter trabalhado 96 dias. Eu utilizei aí a letra X para representar essa quantidade desconhecida. E nesse caso, as grandezas são diretamente proporcionais porque, por exemplo, se o número de dias trabalhados dobra, o número de dias de folga que Júlio tem direito também dobra. Aí olha só, do jeitinho que os dados estão posicionados na tabela, a gente pode montar uma equação e essa equação recebe um nome especial. Essa equação ela é chamada de proporção, que é uma igualdade de duas razões. E a gente pode ler essa proporção da seguinte forma: 16 está para 96, assim como 3 está para x. E nós queremos calcular o valor de x nesse caso, não é isso? Como nós temos essa igualdade de duas razões, a gente pode fazer aí uma multiplicação cruzada. Dá uma olhada. Aí fica o numerador da primeira fração, 16, vezes o denominador da segunda fração, x, é igual ao denominador da primeira fração, que é 96, vezes o numerador da segunda fração, que é 3. Então, a gente encontra aí essa equação, 16x é igual a 96 vezes 3. Acompanha comigo a resolução dessa equação. No segundo membro, eu multipliquei 96 por 3 e o resultado foi 288. O primeiro membro, eu só repeti. Como a gente quer obter o valor de x, agora nós vamos dividir os dois membros da equação por 16. Vamos dividir 16x por 16 e vamos dividir 288 por 16 também. Então, olha o que vai acontecer. 16x por 16 é x e 288 por 16 é igual a 18. Então, o Júlio terá 18 dias de folga por ter trabalhado 96 dias. Letra B. Para ele obter mais 30 dias de folga, quantos dias seguidos de trabalho serão necessários? Olha só essa tabela com as mesmas grandezas do item A. A primeira linha com dados numéricos tem as informações que estão no enunciado. A cada 16 dias trabalhados, Júlio tem direito a 3 dias de folga. E a segunda linha eu coloquei a letra X no lugar da quantidade de dias trabalhados, que correspondem a 30 dias de folga. Veja aí a proporção montada seguindo o que a gente fez na letra A. Olha como ficou. 16 está para x, assim como 3 está para 30. Aí vamos fazer aquela multiplicação cruzada seguindo a direção das setinhas. Aí como que vai ficar? 16 vezes 30 no primeiro membro, e isso é igual a x vezes 3 ou 3 vezes x. A ordem dos fatores aí não vai alterar o resultado. No primeiro membro da equação, olha só, 16 vezes 30 é igual a 480.
e o segundo membro, 3x, eu só copiei. Como nós queremos achar o valor de x, agora a gente tem que dividir os dois membros da equação por 3. Lá no primeiro membro, 480 dividido por 3 deu 160. E no segundo membro, 3x dividido por 3 deu x. Então, serão necessários mais 160 dias de trabalho para que ele ganhe mais 30 dias de folga. Agora, se ele quiser tirar os dias de folga da letra A junto com os dias de folga da letra B, é só somar a quantidade de dias trabalhados na letra A, os 96 dias, com a quantidade de dias trabalhados na letra B, os 160 dias. Letra C. Se Júlio trabalhasse 60 dias seguidos, ele conseguiria quantos dias de folga? Olha aí a tabelinha de novo. Nada de diferente na primeira linha com dados numéricos, e na segunda o valor desconhecido agora é a quantidade de dias de folga correspondente a 60 dias trabalhados. E aí veja a proporção montada, 16 está para 60, assim como 3 está para x. Vamos de novo fazer aquela multiplicação cruzada. Olha o que nós vamos ter. No primeiro membro da equação, 16 vezes x, aí temos o igual, e depois no segundo membro, 60 vezes 3. Aí agora a gente vai resolver essa equação. O primeiro membro a gente repete, e no segundo membro, 60 vezes 3 é igual a 180. Para a gente achar o valor de x, a gente precisa dividir os dois membros da equação agora por 16. No primeiro membro, 16x por 16 dá x. E no segundo membro, 180 dividido por 16 dá 11,25. Então, nesse caso aí, olha só, a gente não encontrou um valor inteiro para o x. Então, o que a gente pode dizer é que, nessa situação, o Júlio conseguiria 11 dias completos de folga. Isso teria mais um pedacinho aí de um dia, né? Letra D. Se em 60 dias de trabalho o número de folgas não foi exato, quantos dias precisaria trabalhar a mais para completar o período e obter o benefício? Veja como eu montei a tabela agora. Na primeira linha com dados numéricos ficou tudo igual, são as informações que estão no enunciado da questão. Agora, na segunda linha, eu coloquei o x ali no espaço para os dias trabalhados e coloquei o número 12 nos dias de folga, que é o número inteiro que vem depois do 11. Como fica a proporção? 16 está para x, assim como 3 está para 12. E agora você já deve ter se acostumado com a multiplicação cruzada que a gente pode fazer nas proporções. Nós vamos ter no primeiro membro 16 vezes 12 e no segundo membro 3 vezes x ou x vezes 3. A ordem dos fatores não altera nada, não é isso? Vamos lá. 16 vezes 12 é igual a 192, isso no primeiro membro da equação, e o segundo membro era 3x, eu só repeti. E aí, para a gente encontrar o valor de x, vamos dividir os dois membros da equação por 3. No primeiro membro, 192 dividido por 3 dá 64, e no segundo membro, 3x dividido por 3 dá x. Então, presta atenção. Com 60 dias de trabalho, ele conseguiu 11 dias inteiros de folga e mais um pedacinho de um dia, não é? Com 64 dias, ele vai conseguir exatos 12 dias de folga. Isso significa que, além dos 60 dias, ele precisa trabalhar 4 dias a mais para conseguir mais um dia completo de folga. Número 2. Uma loja de brinquedos está fazendo uma campanha onde para cada 20 brinquedos vendidos faria a doação de 2 brinquedos para o orfanato Criança Feliz. Se durante o tempo da promoção foram vendidos 560 brinquedos, quantos brinquedos serão doados ao orfanato? Veja a tabela que eu montei nesse caso. Ela relaciona duas grandezas, o número de brinquedos vendidos e o número de brinquedos doados. A primeira linha da tabela após o cabeçalho traz a informação do enunciado. 20 brinquedos vendidos, 2 brinquedos doados. Na segunda linha, eu coloquei 560 no espaço dos brinquedos vendidos e x, que é o valor que a gente quer descobrir, na quantidade de brinquedos doados. As duas grandezas envolvidas nesse problema são diretamente proporcionais, porque, por exemplo, se a quantidade de brinquedos vendidas é dobrada, a quantidade de brinquedos que vão ser doados também é dobrada. Veja aí a proporção que a gente pode montar. 20 está para 560, assim como 2 está para x. E aí a gente pode fazer aquela multiplicação cruzada. Veja só,
vai ficar 20x no primeiro membro e no segundo membro vamos ter 560 vezes 2. Aí agora a gente vai resolver essa equação. Vou copiar o primeiro membro e o segundo membro, 560 vezes 2, dá 1120. Como a gente quer determinar o valor de x, precisamos dividir os dois membros da equação por 20. No primeiro membro, 20x dividido por 20 dá x. E no segundo membro, 1120 dividido por 20 é igual a 56. Então, x é igual a 56, portanto, serão doados 56 brinquedos. Próxima pergunta. Para a loja conseguir doar 80 brinquedos, quantos precisam vender? Olha como montei a tabela agora. A primeira linha com informações numéricas é a mesma da pergunta anterior, e na segunda linha eu coloquei a letra x no espaço de brinquedos vendidos. E essa quantidade desconhecida é correspondente a uma doação de 80 brinquedos. Mais uma vez, vamos montar a proporção. Veja, 20 está para x, assim como 2 está para 80. Agora vamos fazer uma multiplicação cruzada. Aí no primeiro membro fica 20 vezes 80 e no segundo membro fica 2x, porque x vezes 2 é a mesma coisa que 2 vezes x. No primeiro membro, acompanha aí, eu multipliquei 20 por 80 e o resultado foi 1.600. E o segundo membro apenas repetiu 2x. E para determinar o valor de x, a gente vai dividir os dois membros da equação por 2. No primeiro membro, veja aí, 1.600 dividido por 2 é igual a 800. No segundo membro, 2x dividido por 2 dá x. X representa a quantidade de brinquedos que precisam ser vendidos. Então, é preciso vender 800 brinquedos para que 80 brinquedos sejam doados. Número 3. Tereza trabalha em uma pizzaria e usa a receita a seguir. O chefe de Tereza comprou 2 kg de farinha de trigo, 1 litro de óleo e 100 gramas de fermento biológico fresco. Se com estes ingredientes ela fizer um número máximo de pizzas, então sobrarão de farinha e óleo, respectivamente, nós temos as quantidades nas alternativas. Antes de já começar a resolução, vou considerar que a receita que aparece aí é para fazer uma pizza, tá bom? Olha só, de acordo com a receita, 600 gramas de farinha são necessários então para fazer uma pizza. Então, dobrando a quantidade de farinha, 1.200 gramas, é possível fazer 2 pizzas. E triplicando a quantidade de farinha, 1.800 gramas, vai ser possível fazer 3 pizzas. Como há 2 kg de farinha, que é a mesma coisa que 2.000 gramas, é possível fazer 3 pizzas e ainda vão sobrar 200 gramas de farinha. Não dá para fazer mais do que 3 pizzas porque não há farinha suficiente para isso e também não há fermento disponível para isso. Para cada pizza são necessários 30 gramas de fermento biológico fresco. E como foram comprados 100 gramas de fermento biológico, é possível fazer no máximo 3 pizzas também e ainda vão sobrar 10 gramas de fermento biológico. Mas não dá para fazer mais uma receita completa. Em relação ao óleo, para fazer uma pizza é necessário usar 125 ml. Para 2 pizzas a gente precisa do dobro de óleo, ou seja, 250 ml. E para 3 pizzas vamos precisar do triplo de óleo, ou seja, 375 ml de óleo. A gente sabe, como já dito, que não dá para fazer mais do que 3 pizzas porque não tem farinha e nem fermento suficiente. Como há 1 litro de óleo ou 1.000 ml, que é a mesma coisa, e só serão gastos 375 ml, vai ficar uma sobra de 625 ml de óleo. Então, só reforçando, para fazer 3 pizzas, serão gastos 375 ml de óleo e vai ficar uma sobra de 625 ml. Então, nesse caso, a resposta é a letra B. Sobra de 200 gramas de farinha e sobra de 625 ml de óleo. Não aparece aí, mas a gente sabe que sobraria 10 gramas de fermento biológico também. Número 4. Carla visitou uma fábrica de jeans. Ao entrar na fábrica, um quadro chamou sua atenção. Ele expressava o total de calças produzidas em um determinado período de tempo. Observando o tempo e as quantidades expressas no quadro e considerando o padrão identificado na produção, ajude Carla a, letra A, calcular as quantidades de calças produzidas em 10 horas e também em 20 horas. Então a gente tem que preencher aí os espaços que estão vazios na tabela. Agora olha o que eu percebi. Na primeira linha, multiplicando 5 por 60, a gente encontra 300.
E lá na terceira linha, multiplicando 15 por 60, nós encontramos 900. Então, existe aí o fator 60, que relaciona os números da primeira coluna com os números da segunda coluna. Então, vamos multiplicar 10 por 60 na segunda linha e o resultado vai ser 600. E na última linha, vamos multiplicar 20 por 60 e o resultado vai ser 1.200. Então, respondendo aí a letra A, 600 calças são produzidas em 10 horas e 1.200 calças são produzidas em 20 horas, conforme os valores que aparecem na tabela. Letra B, ajude Carla a compreender e relatar o que acontece com a quantidade de calças em relação ao tempo. Observe aí como que os números crescem na primeira coluna da tabela no sentido da seta. E veja que na segunda coluna os valores também crescem no sentido da seta. Dá para ver que dobrando o tempo a quantidade de calças produzidas também é dobrada. Triplicando o tempo a quantidade de calças produzidas também é triplicada. E quadruplicando o tempo, a quantidade de calças produzidas também é quadruplicada. E, de modo geral, a cada 5 horas, 300 calças são produzidas. Como as grandezas variam da mesma forma, a gente pode dizer que tempo e quantidade de calças são grandezas diretamente proporcionais. Número 5. Amanda passará o dia em um parque de natação. Nesse dia acontecerá um campeonato de nado livre com provas de 100 metros, 200 metros, 400 metros e 800 metros. Ela ficou feliz pois seu amigo Carlos participará de todas as provas. Os tempos de Carlos em treinamento são 100 metros em 60 segundos e 200 metros em 120 segundos. Letra A. Mantendo o mesmo ritmo de nado, em quanto tempo Carlos fará as provas de 400 metros e de 800 metros? Monte um quadro mostrando suas conclusões. Vou começar pelo quadro, tá bom? Veja aí o esqueleto do quadro que relaciona as distâncias percorridas em cada prova com os respectivos tempos. De acordo com o texto, na prova de 100 metros o tempo foi de 60 segundos e na prova de 200 metros o tempo foi de 120 segundos. Com essas informações dá para a gente ver o que vai acontecer com as provas de 400 metros e 800 metros. De 100 metros para 200 metros, veja, a distância foi dobrada. Aí o tempo correspondente também foi dobrado da primeira para a segunda prova. Seguindo essa mesma ideia, vamos dobrar novamente a distância e a gente tem a prova de 400 metros. E se dobrarmos a distância da prova, também temos que dobrar o tempo correspondente. Então, para a prova de 400 metros, o tempo será de 240 segundos. Se a gente dobra novamente a distância, temos a prova de 800 metros. Então, vamos fazer a mesma coisa com o tempo. Aí a gente encontra 480 segundos para a prova de 800 metros. Vamos colocar essas informações ali em cima agora para responder. Prova de 400 metros, tempo de 240 segundos. Prova de 800 metros, tempo de 480 segundos. Letra B. Sendo a piscina de 50 metros de comprimento, quantas vezes Carlos percorrerá a raia em cada prova? Dá para a gente fazer isso mentalmente, né? Bom, na prova de 100 metros a piscina é percorrida 2 vezes, na prova de 200 metros 4 vezes, na de 400 metros 8 vezes e na prova de 800 metros a piscina é percorrida 16 vezes. Letra C. Qual relação identificamos entre a distância de cada prova e os tempos obtidos por Carlos? Olha, eu acho que a gente até já respondeu isso lá na letra A, quando eu montei o quadro, mas vamos colocar mais algumas coisas aqui. A cada 100 metros percorridos, o tempo gasto é de 60 segundos, isso é básico. Então, para a distância de 100 metros, o tempo gasto é de 60 segundos, ou 1 minuto. Para a distância de 200 metros, o tempo é de 120 segundos, ou 2 minutos. 400 metros, 240 segundos, ou 4 minutos. E para a distância de 800 metros, o tempo correspondente é de 480 segundos, ou então 8 minutos. E agora o mais importante, como as grandezas distância e tempo variam da mesma forma, elas são diretamente proporcionais. Número 6, o quadro abaixo mostra a quantidade de bolos que é preparado em uma semana na confeitaria Doce Delícia. Mantendo a regularidade identificada no quadro, responda as questões a seguir. Letra A. Qual a quantidade de bolos preparados em 6 horas?
Para responder, vamos ver como funcionam os valores que estão no quadro, né? Veja só, na primeira coluna com números, nós temos 3 vezes 2 igual a 6, ou seja, o número da primeira linha vezes 2 é igual ao número da segunda linha. A mesma coisa acontece lá com 9 e 18. Veja só, 9 vezes 2 dá 18. Então, tem que acontecer a mesma coisa com o 6 e o x. Ou seja, x é igual a 6 vezes 2, portanto, x é igual a 12. Isso significa que são preparados 12 bolos em 6 horas. Letra B. Qual o número de horas diárias utilizadas para preparar 24 bolos? Explique como chegou a essa resposta. É só a gente seguir o padrão que já funciona aí no quadro. Então, olha o que vai acontecer. Z vezes 2 é igual a 24. Pergunta. Se o dobro de z é 24, qual é o valor de z? Simples demais. Z é igual a 12. Portanto, são utilizadas 12 horas diárias para preparar 24 bolos. A explicação já foi dada, mas vamos deixar tudo bem claro e até com outras palavras. Olha só. De acordo com a tabela, em cada caso a quantidade de bolos preparados corresponde ao dobro da quantidade de horas diárias utilizadas. Muito bem, é isso. Finalizamos aqui mais uma sequência de atividades do PET Volume 5. Se você gostou e, claro, se quiser, curta e compartilhe esse vídeo com outras pessoas. Grande abraço para você, bons estudos e até a próxima. Tchau, tchau!